Opa, aqui quem fala é o Taka e no feat hoje falaremos sobre o problema dos New Chains, né? Não o problema de cada New Chain, isso aí eu planejo fazer alguma vez, especificando os problemas de cada New Chain. Mas nesse feat específico quero falar sobre o problema de existir New Chains na obra, né? O problema desse recurso criativo, né, que são os New Chains. Mas antes de falar, deixa o like, se inscreva, bora pro vídeo. Bom, New Chains, né? Os 11 New Chains. Na obra, eles são tratados como aqueles que têm reconhecimento mundial, né? Jogadores sub-20 que têm reconhecimentos mundiais. Bom, algo que até hoje é muito discutido, né? Que muitos não entendem. Muitos ainda teorizam o que seria isso. Antigamente todo mundo acreditava que o Loki não era New Chain, porque ele já era um sucesso. Mas pelo visto ele é um New Chain. Mas, né, como foi descrito, New Chains são aqueles que são reconhecidos mundialmente, né, como jogadores promissores, né, jogadores que têm tudo para ter um futuro do caramba. Por exemplo, os jogadores que nós tem ainda revelado, né, porque tem muitos que nós não tem revelado, mas os que nós tem revelado são Kaiser, jogando pelo Bastard, com 400 milhões de seu valor, né, um atacante do caramba. Toshisai, né, como meio campista. Tom Lourenço como defensor, né, zagueiro. Bunny Iglesias, que eu acho que ele é atacante, não me lembro bem. Me corrija nos comentários, mas eu acho que ele é atacante. E agora o Loki, que também é atacante, se eu não me engano. E o Hugo. O Hugo nós não sabemos o que ele é ainda, mas como ele foi apresentado com alguém segurando um livro e tudo mais, eu diria que ele tá mais pra meio campista, né? Tá com uma carinha de meio campista, por aí, tá ligado? Então, nós temos esses personagens, né? Nós temos o total de 6 New Chains. E um ponto que eu quero falar agora é os pontos positivos, né, de existir New Chains. Afinal de contas, quando a gente é revelado o New Chain, o hype da comunidade Blue Lock vai nessa altura. É só ver o último New Chain, tirando o Hugo e o Loki, a ser revelado, que foi o Bunny. Cara, quando o Bunny foi revelado, tanto de fan art, tanto de pintura, até música o cara recebeu, mano. O Bunny foi muito vangloriado, tá ligado? O Bunny foi muito pado e todo mundo tá querendo ver ele. E a hora que ele só teve um capítulo e agora ele teve uma página mostrando ele. E ele tá sendo muito hypado. Esse é o ponto positivo dos New Chains. Eles criam um padrão, né? Onde nós sabe, New Chain igual apelação. Como que o Isaac vai superar esse New Chain? É só a gente olhar pro Kaiser, né? Pra ver o sinônimo de apelação. O cara literalmente faz o impossível em campo. O cara meteu uma bicicleta sem equilíbrio. Mano, do caramba. Tem uma caneta no Aiko. Já o Tom Lourenço, o cara literalmente consegue devorar todo mundo. Até devorou o Kaiser, tá ligado? Que é o New Chain. Então, tipo, cara, todos os New Chains têm alguma habilidade muito absurda. Eu não posso citar o Toshisai, porque nós não viu ele jogar tão sério assim, né? Todos os momentos dele jogando sério, na realidade quase nenhum. Então, mas pelo pouco que ele mostrou, né, que ele não tava jogando sério, o cara conseguiu destruir o Blue Lock praticamente sem nenhum time. Porque ele só conseguiu jogar bem quando o Shitou chegou, que era alguém que tava começando a entender o Itoshisai. Então, meio que o Itoshisai tem muita habilidade ainda pra mostrar, eu quero ver ele jogando contra o Bunny. E o Bunny, né? Nós temos um Bunny que marcou 11 gols na Copa Espanhola e ainda marcou um gol na final, né? Cara, nós temos New Chains que são absurdos e surdos. São personagens que realmente elevam o padrão de Blue Lock, né? Deixa com expectativa de caramba, eu vou ver um jogador do caralho aqui. E esse é um ponto positivo do New Chain, né? É um ponto ótimo dos New Chain, né? Nós saber um padrão de habilidade que nós estamos perto de ver. Mas só isso, acabou. Só tem esse o ponto positivo do New Chain. E são personagens apelões que vão elevar o nível e que vai trazer hype. Acabou. Essa é a ferramenta, né, de escrita que o autor tem para encaixar a comunidade. Para os pontos negativos, enorme. Para começar, cria muita dúvida. Afinal de contas, tem muitos personagens muito interessantes que não são New Chains. Um exemplo desses é o próprio Charles Chevalier, né? Um personagem muito interessante, muito habilidoso, não é o New Chain. E cria aquela dúvida, por que esse personagem incrível não é o New Chain? Eu não preciso nem explicar que é porque ele praticamente não era um bom jogador até entrar no Blue Lock, né? Que aí ele despertou e aí o Loki conseguiu ver o potencial, ele só tinha potencial, mas ele nunca foi um bom jogador de fato, porque ninguém pegava o espaço dele, ninguém detinha ele. E o Charles era muito do contra, né? Mas, cara,
Isso vai criar um problema enorme no futuro, que nós vai começar a ver tantos jogadores incríveis agora entrando na obra, tantos jogadores bons de cada país. Então vai criar aquela teoria, por que esse personagem não é o Liu Kang? Por enquanto não tem isso, mas no futuro, quando os jogadores, por exemplo, Isaac, Rin, começar a evoluir bastante, nós vai começar a se questionar, por que esse personagem não é o Liu Kang? Né? Isso é um ponto negativo que eu vejo na comunidade, não do fator Liu Kang. Outro ponto negativo é literalmente o que ocorreu com a Nigéria. A gente começa um arco de Copa do Mundo e é quando a gente vai ver a Nigéria, né, entrar, mas vê que literalmente não tem nenhum Liu Kang. A gente pensa o quê? Bom, o Japão vai tentar na Nigéria. Literalmente a obra agora tá se resumindo a: se a seleção não tem um Liu Kang, então a seleção é fraca, ou então o Japão vai humilhar. Principalmente levando em consideração que agora vai vir a França, que tem 2 Liu Kang, e que provavelmente, muito provavelmente, quase certeza absoluta, a Inglaterra terá também um Liu Kang. Então, tipo, vai ir para 2 países que tem Liu Kang, e não é possível que o Japão não vai enfrentar a Espanha, que também tem um Liu Kang, a Alemanha, que também tem um Liu Kang, a Itália, que também tem um Liu Kang. E nós vai ver outros também, né? Outros países que provavelmente tem um Liu Kang. Afinal de contas, literalmente foi revelado que todos os Liu Kang estão indo jogar nessa Copa do Mundo, né? Todos. Isso até deu spoiler sobre o Toshisaito e jogar a Copa praticamente. Mas enfim, todos vão jogar a Copa. Então isso cria um peso enorme para mostrar a todos os jogadores. Eu ainda crio minha teoria, né? Aqui eu crio minha teoria, achismo, tá? Eu já tô falando aqui, é achismo, é puro achismo, então não vem de tacar hate. E literalmente o Uko foi para ser um Liu Kang da França, enquanto que provavelmente não estaria para mostrar os sons de Liu Kang se fosse por país, né? Não estaria para mostrar todos os Liu Kang nessa Copa do Mundo. Então o autor pensou o quê? Bom, a França já é um país que todo mundo sabe que é forte. O que eu vou fazer? Colocar mais um Liu Kang naquela seleção, para assim eu no futuro conseguir mostrar todos os Liu Kangs. Porque, tanto com o Uko, nós temos 6 Liu Kang revelado, né? Bom, 6 Liu Kang revelado, falta mais 5. Com certeza vai ter um na Inglaterra. Então, 7 Liu Kang já previsto só nessa fase de grupos, tá ligado? Que nós já vai ter revelado 7. Isso significa, cara, basicamente que mais 4 seleção por aí. E nós vai ter todos os Liu Kangs revelados na obra. Eu não vejo um futuro muito hypado na obra de Blue Lock depois dessa Copa. Os Liu Kangs vão ter sido revelados, tudo revelado. E esse é o problema de um Liu Kang existir no Blue Lock, né? Porque na hora que fala Liu Kang, na hora a gente acaba criando hype só naqueles bonecos e a gente esquece o time inteiro, tá ligado? E isso é um problema que tem no Blue Lock em si. Focar apenas em alguns personagens e o resto virar inútil. E é esse o problema que estragou tantas partidas, como por exemplo da Nigéria, que só teve foco em 2 jogadores, né? Muito foco em 2 jogadores, que foi literalmente o Onazi e o Kuzo, né? Foram os mais focados, tirando o Boa e outros personagens assim, foi muito secundariado. Mas enfim, é só esses 2 pontos negativos que eu tenho a dizer sobre Liu Kang. Se você tiver algum, fala aí nos comentários. Se também quiser falar com os pontos positivos dos Liu Kangs, fala nos comentários também, quero ver a opinião de vocês. Mas enfim, esse foi o vídeo, só para falar sobre esses pontos negativos que acaba desgastando um pouco a leitura da obra no futuro, né? E que só cria um hype por conta de um Liu Kang novo e não pela partida em si. Tipo, o Liu Kang tem essa habilidade, caramba, uau, e o resto dane-se, tá ligado? Porque tipo, na hora que nós sabemos que tem 2 Liu Kang na França, e que é o Chunlock e o novo aí, o Uko, né? Cara, nós não vai criar nenhuma teoria a mais, nós não vai falar, tipo, porra, o time inteiro da França deve ser forte. Não, nós vai saber que só esses 3 personagens que são fortes, né? Contando com o Charles, e acabou. O resto provavelmente vai ser esquecido, vai ser ignorado e vai ser só usado como um figurante, né? Mas enfim, deixa o like, se inscreva e espero ver você aqui novamente.